Uma boa tarde a todos, estamos aqui de volta, vamos falar justamente daquilo que mais nos interessa e tentar explicar da melhor maneira possível por que estamos passando por tantas, isso que você imaginou, por tantas mazelas. E não é poucas, porque as sementes que foram plantadas ainda não estão nascendo, vão nascer. Vai trazer muito mais problemas do que nós podemos imaginar em relação ao que foi implantado no Brasil do berço pequeno. Eu vou citar aqui um trecho do meu livro chamado A Vida que Você Vive Não é Sua, que fala justamente sobre essas mazelas que quando você usurpa esse direito, que nasce diversas formas de pensamentos e muitos, entre esses muitos, nasce aí os chamados ateus, os quais eu não os considero nem a existência. Mas vamos relatar esse trecho, ele é muito pequeno, e vamos falar sobre ideias. Como você consegue entrar nessas ideias. Maquiavel ele falava o seguinte, ele dizia que há dois meios para chegar à soberania. Um é herdando o poder de príncipe, a outra é os meios marginais e criminosos para chegar ao poder do Estado. Maquiavel falou isso e citou dois exemplos. Agástocles, que chegou a ser rei de Siracusa, era um bandido, um miliciano, seus pais trabalhavam com jarros, principalmente seu pai, é um oleiro, e ele trilhou no caminho da milícia até chegar a ser rei por via das violências, todos discordavam de suas ideias, eram mortos. Mera coincidência em sabermos que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Então, quando um povo cala-se diante da falta, ou se cala diante da falta da verdade, da firme afirmação de uma ideia que transfere toda a prestação do povo para o ocupante administrativo ou da administração o Estado, digamos, corrompido, né? Então nós estamos assistindo que os concidadãos foi que os colocou lá. Então, o que nós encontramos que é os ocupantes da administração que durante vários anos, para que isso fosse feito, os permitentes, os que permitiram também são culpados, mesmo que se mostre a lutar contra, fazem parte do meio que trouxeram a vida à tona, a existência, porque esse não barram, simples, porque não tem força. Essa é a realidade, porque não tem força. E por que não tem força? Porque participaram do sistema, desse sistema de transição do poder que era era do povo, passou para os ocupantes do poder. E como esse ocupante do poder chegou a esse poder, e esse que chegou ao poder, ele conseguiu colocar os seus tentáculos em diversos órgãos e que poderia tratar dessa soberania como partidária ou governo partidário, que é onde o governante, né, entre aspas, ele colocou os membros da política para comandar e controlar dentro do seu querer e da sua vontade. Então, esses movimentos, mesmo tendo participado, por uma simples razão, porque não tem força. Por que não tem força? O poder, entre aspas. Esse poder, eu sempre relato lá no artigo bonito da nossa Constituição, do artigo 1º, que diz que todo poder é no bolso. Tire o cavalo da chuva, meu amigo, você não tem poder nenhum. Você não tem poder nenhum. Isso foi mostrado recentemente
quando um grupo de pessoas, e não tiram eles de lá. Não tiram, quer dizer, pifas, você não tem poder. Que é o povo. O poder, o povo, são iludidos. Olha, você é iludido de todas as formas. Você é iludido pela esquerda, iludido pela direita, iludido por centro-esquerda. É tudo que eles inventam. Você é iludido de todas as formas. Você tem que lutar pelo direito e não ter essa polaridade ridícula que nós estamos vivendo no Brasil. Iludido por quem? Transmite a ilusão. E quem transmite a ilusão? Quem são os partidários que contribuíram para que o ocupante chegasse ao poder. Eu relato esquerda, mas no Brasil nós não temos esquerdas. Não temos esquerda, não temos direita. Porque só existe isso se houver um freio contrapeso. E nós não temos isso. Existe um desgaste. Esse desgaste é necessário e estamos vendo as linhas que separam a polaridade política. Polaridade política de comportamento criminoso. Não é político, é criminoso. Por que chamamos essas linhas que nascem? Eu relatei no outro vídeo de uma forma bem clara. Quando se faz a divisão da democracia, fazendo com que a democracia venha a se tornar-se classe, então é necessário que essas pessoas tenham um representante. Então isso é um ato criminoso mesmo que você não seja criminoso, mas é dessa base criminosa que nasce. Essa base criminosa não é o que assalta, essa base criminosa é que romper o Estado democrático. Romper o Estado democrático e romper a democracia. Romper o Estado democrático porque dali vai surgir as leis, comportamentos que vão impedir de você ter os seus direitos. Muitos deles ainda vão ser o quê? Vão ser caçados. Esses atos, essa linha criminosa, é que aquele que assumiu o poder por via de um povo, dentro dessa afirmação, passou toda a prestação de serviço do povo para os ocupantes do poder. Como eu li recentemente sobre Maquiavel, que falava sobre os meios os quais se chega à soberania. E nós temos as linhas que são reais, estão no uso destas linhas. Quem está no uso dessas linhas? Os ocupantes do poder. Então, o que nós tivemos recentemente? Pessoas visitando um organismo de linha que é, de fato, criminosa, mas mais criminoso é o ato de você usar essas linhas. Porque é melindroso. A democracia, atos democráticos, ou mesmo Estado Democrático de Direito, ele é cristal. É um cristal. Ferros não podem passear no meio de cristais, vão quebrar. Então o que nós estamos vendo aqui é justamente isso. São ferros passeando no meio de cristais. O crime não é você visitar, o crime é representante do Estado que deveria representar o Estado Democrático de Direito, que representa o Estado Democrático de Direito e representa a democracia, estão violando o que é linha crime. Para se pôr ou criar linhas de fato criminosas, vamos ver mais adiante. Poder que usaram estas linhas, quer dizer, o poder que criaram as linhas criminosas usaram o poder, que o poder usou essas linhas, outras linhas, para chegar lá. E como se chega lá? Criando os meios ao qual foi lido em Maquiavel, que deu um exemplo excelente de Agatocles, né, que foi um miliciano. Agatocles chegou até a ser rei, né? Estou repetindo aqui. Que permite, não sabemos, só sabemos que todos fizeram isto. E quando digo que todos fizeram isso? Porque quando você participa dessa ideia, e eu quando digo participa dessa ideia, são pessoas que estão ali falando de direita, falando de compromissos. E permite que essas pessoas cheguem ao poder, também é coparticipante desses atos criminosos. Depois luta, mas não tem mais força, porque conta com um povo que não tem poder. E é aí que nós estamos vendo essas mazelas
Porque o povo não tem, meu caro, pelo amor de Deus. Mas existe pessoas que insistem em dizer que tem, mas não vai conseguir. Tanto é que nós tivemos aí pessoas falando de todas as maneiras, falando de todos os atos. Eu aqui tenho um exemplo claro, quando o poder que usa as linhas, ele rompe a linha, criando linha criminosa para usar outras linhas para poderem chegar onde querem chegar. Então, mesmo que você permita isso, você não vai deter mesmo, você não barra, tá? Isto mesmo, o povo não tem poder. Políticos de direita ou de esquerda são participantes das mudanças ou dos movimentos que são postos em prática, sem que os participantes desse teatro ou mesmo desse circo, passa a ser uma pantomima, destes acontecimentos, se faz uso de outras linhas. Quando se ocorre o desgaste, são momentos que se luta e não tem resultado. É o que nós estamos vendo no Brasil, o desgaste. Lutam, as pessoas não têm resultado, meu caro, não tem resultado. Quer seja medido com a fala, não tem, você pode falar 1000 vezes, mas não vai ser. O que vai ser medido, mas mede o desgaste com os resultados. Os políticos do Estado, criados no esfacelamento da democracia. Então, o que ocorre? Quando é que aquele que se diz de direita vai ter resultado? O resultado, meu caro, é não ter resposta. Esse é o resultado. Falam, mas não tem resultado. O que mede a sua fala são os resultados. E criado por uma democracia esfacelada. A democracia esfacelada é que dá antecipadamente o resultado de não haver uma resposta, só falatório. É o que nós estamos vendo dessas direitas que nós estamos vendo. Os coitadinhos, chega a ponto, não, outras pessoas, vamos respeitar, vamos... Não, você tem que apontar o que de fato a pessoa é. Você quer vencer? Aponte o que a pessoa é. Então, nessa democracia desfacelada, com o Estado corrupto, que saem desta zona os que têm os mesmos sentimentos, meu caro. Quando encontramos, por exemplo, um partido de direita, que eu não acredito que tenha direita nem esquerda, por via da ausência do freio contrapeso. Quando ocorre não haver resposta, é porque o mesmo povo, dentro dessa democracia esfacelada, criada por via de classe, tem os seus representantes, que eu chamo de domínio. Essas pessoas vão para o parlamento. E no parlamento, essas mesmas pessoas transferem esse poder para os administradores do Estado, que chegou por via de atos dos concidadãos, mas que não são de forma nenhuma a democracia, mas uma classe disfarçada, falada 1000 vezes. Você acredita que o Estado que nós estamos vivendo é democrático, porque na realidade não é. Então, dessa zona, dessa confusão, dessa zona, desse esfacelamento da democracia, onde as pessoas hoje estão praticamente combatendo uns aos outros, estão aí se gladiando, se odiando entre esquerda e direita, esse grupo não é o grupo em que temos que participar. Eu não participo. Por quê? Porque eu tenho um ponto de vista dentro de uma consciência de que precisamos criar um ato democrático. E precisamos observar que o que está sendo falado não está sendo o quê? Revelado, não está sendo mostrado, não está sendo estruturado, não está trazendo a existência. Então, essas medidas se mostram por um Estado democrático esfacelado, doente. Acabou.
O mesmo sentimento, tanto o mesmo sentimento de não haver resposta, como é o mesmo sentimento de pôr em prática os atos de linhas rompidas que foram criadas, linhas criminosas, porque no momento que você rompe, por exemplo, é feio, por exemplo, quebrou o protocolo. Isso é crime. Crime dentro de uma linha, dentro do protocolo. Não podia acontecer. Por via de poder ocorrer, por exemplo, levar uma lesão, como aconteceu com o candidato aí em 2018. Então, essas linhas, uma vez rompida, ela pode associar com o lucro proletariado. É o que também vimos no Brasil. Esse sentimento imposto por comportamento antes e depois, o de antes era entendido, mas da forma correta e não da forma de desejo que são pessoal. Quer dizer, quando essas pessoas, que eu falo essas pessoas, quando um candidato de direita chega ao poder, ele pensa de um modo geral. Sem observar quem é A, quem é B, quem é esquerda, quem é direita, simplesmente faz. Mas as pessoas que chegam ao poder, eles não têm essa característica democrática, eles não têm. O que eles recebem quando uma pessoa de direita está no poder é que simplesmente o que eles estão recebendo, mesmo que seja segurança, saúde, direito, liberdade, educação, digamos assim, família, mesmo recebendo isso, eles estão insatisfeitos porque os seus desejos são imorais. Seus desejos não são essa forma empregada, família, Deus, pátria, essa coisa não existe para essas pessoas. Tanto é que nós encontramos diversas pessoas fazendo peripécias aí, defecando retrato de candidato, andando nu, quebrando santa. É esse comportamento que eles acham adequados para serem praticados. Quando o da direita assume e que o que eles dão para essas pessoas é educação, saúde, segurança, escola, seguridade, família, essas coisas, Deus, pátria, eles não querem, eles acham isso irregulares, porque suas mentes psicopáticas não permitem esse tipo de comportamento. Então, essas pessoas só vão ficar satisfeitas quando um povo esfacelado dentro de um estado ocupante ou ocupado por pessoas que são dotadas por essas pessoas que se encontram como responsáveis dessas classes chegarão ao poder. Quando essas pessoas chegarem ao poder, essas pessoas vão poder dar a essas outras pessoas que desejam toda essa desigualdade mental, elas vão querer de forma clara, dentro das promessas dessas pessoas, que você pode fazer o que você quiser. E vai ter dinheiro. O dinheiro que é trabalhado por pessoas inocentes, pessoas normais, passa a servir aos quereres, aos benefícios e aos favores dos quais nós estamos vendo no Brasil, do B pequeno. Então é preciso que venhamos compreender tudo isso para que venhamos ter um ponto de vista. Ou você tem um ponto de vista e põe ele em prática, ou você perde, porque nós não vamos ter um Brasil em que eles, os políticos de direita, falam que vão ter. Não vão ter. Não acredite nisso. Se você não aprofundar, mudar, não acredite nisso. Um abraço a todos e até mais.